Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Tem um recadinho aqui. Através da Lei Rouanet de Cultura do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Eu me chamo Rita Carelli e eu estou aqui hoje para conduzir e fazer companhia, sobretudo, para o meu amigo Yamaluí. Eu tive a alegria de conhecer Yamaluí há uns 23 anos atrás, numa oficina do projeto Vídeo nas Aldeias, que é uma espécie de escola de cinema que capacita indígenas no audiovisual, né, um projeto criado pelos meus pais. E a gente esteve lá, na aldeia do Yamaluí, em 2002, eu acho. Eu achei uma foto aqui desse tempo aqui no teu livro. Mas não só conheci o Yamaluí, como a família dele, a aldeia dele. Então, para mim, foi uma alegria esse convite e, sobretudo, a leitura desse lindo livro que o Yamaluí fez sobre o avô dele. Eu acho que o Yamaluí gostaria de começar essa noite aqui de um jeito especial, então vou passar a palavra para ele. Obrigado, Rita. Boa noite, boa tarde, né? Já começou boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Yamaluí, eu sou etnia Cuicuro, Meinaco. Eu sou autor desse livro de Dono das Palavras. E antes de eu começar a falar, eu não sou só escritor mesmo, pesquisador, né? Eu também sou cantor da tribo, tá? E eu vou começar cantando.
Eu vou cantar tipo reza para ter muita saúde para nós. Nutseri oi, nutseri oi, oi. Enera pere jue kuna jejewi oi, nutseri oi. Enera pere jue kuna jejewi oi, nutseri oi, nutseri oi, oi. Eu. Bom, obrigado. Então, vamos começar a falar do livro. O livro que conta a história do meu avô, que chamava Narro. Narro faleceu em 2024. Morreu. Ele tinha 104 anos da tribo. Então, o Narro foi uma pessoa muito importante para nós, para o povo xinguanos, né? Não só o povo cuicuro, não, para o Xingu inteiro. Então, eu esperei muito o Branco contar a história dele, só que ninguém contou a história dele, ninguém falou o nome do Narro. Então, última vez que eu assisti o filme do Xingu, do Karl Hamburger e outros, né? Então, eu fui assistir, esperei o nome, a personagem aparece no filme, e não só... Eu vi ele aparecendo só no finalzinho, acho que 20 segundos ele apareceu. Aí de lá eu saí triste, porque eu sempre falava, né? Por que ninguém quer contar a história do Narro, né? Ele foi primeiro a personagem, né? As pessoas que estavam com ele lutando, então não foram homenageados nesse filme. Então eu falei, eu mesmo vou escrever. Então eu cheguei na aldeia, comecei a escrever a história do meu avô. Meu avô, ele perdeu o pai quando ele tinha, eu acho que 6 meses ainda, ele perdeu o pai. Então ele foi órfão. Aí quando o Branco chegou pela primeira vez no Xingu, ele foi junto com o Branco na outra região do Xingu. Ele foi viver com o povo, outra etnia que chama povo Barcairi. Então, eles conviveu lá que o Branco chegou primeiro. Então, ele cresceu lá e começou a aprender a falar português. Então, lá que ele começou. Tá? Quando Vilas Boas chegaram em 1940, na década de 40, ele já tinha aprendido a falar português. Então, o cacique do Kalapalo mandou uma pessoa, o tio do meu avô, que estava nessa aldeia, chamar ele. Então, a aldeia do meu avô ficava a uns 45 quilômetros da aldeia, né? Então, o tio correu 45 quilômetros até chegar na aldeia do meu avô, avisar que o Branco já chegou. Porque nessa aldeia do Kalapalo ninguém falava português. Tá? Então, para eu começar a escrever o livro, eu tive muita dificuldade financeiro. Eu tentei procurar apoio, ninguém me apoiou. Então, nessa época, em 2013, eu era beneficiário de programa
do governo Bolsa Família. Nessa época, eu ganhava R$ 150 por mês. Então, para chegar na outra aldeia onde meu avô aprendeu a falar português, custava um orçamento R$ 600. Eu tenho que juntar esse dinheiro de 140, 4 meses, para bater R$ 600. Aí eu consegui juntar o dinheiro. Então, eu fui para lá fazer a pesquisa, fui falar com a ancião do povo Bacairi, eles contaram. É uma viúva do amigo do meu avô, que ficava lá, ela tinha 104 anos. Ela conseguiu contar a história do meu avô para mim. Tá. Então, eu cheguei lá, ela me cobrou, uma velha de 104 anos, me cobrou de R$ 50 para ela contar a história para mim. Aí, pouco a pouco, eu fico negociando com ela com miçanga, e ela gostou da miçanga e não preferiu o dinheiro. Então, depois eu voltei para a aldeia, comecei a escrever. Eu gravei tudo. Aí depois eu comecei a escrever tudo o que ela falou. O meu tio, que é Jacalo, filho único do Narro, ele contou toda a história dele. A minha mãe também, a minha tia contou, a família inteira contou a história, a vida do meu avô. Tá. Então, primeiro, o branco que ele conheceu é italiano, Vincenzo Petrulo, lá no Xingu, que ele desceu de hidroavião. Aí depois ele conheceu a etnógrafo Nilo Veloso, depois conheceu Vilas Boas, depois ele conheceu a história polêmica do sumiço do coronel Percy Harrison Fawcett. Ele, aqui, nesse livro, conta tudo dessas histórias que aconteceu. Tudo o que aconteceu no Xingu está tudo aqui, nessa história. Maravilha, Maluí. É muito bonito, né, singular essa história do Narro, porque, de fato, um menino que fica órfão, né, dentro dessa comunidade xinguana e que não tem uma origem nobre, né, porque a sociedade xinguana tem as famílias nobres de chefia e tudo. Não era o caso do Narro. A orfandade ainda deixa ele mais frágil socialmente, digamos assim, mas, de alguma forma, ele foi construindo o caminho dele, né, Yamaluí, e ao ponto de depois ser homenageado, inclusive num grande quarupi, que é um ritual que é destinado justamente à nobreza xinguana. É muito bonito, assim, porque ele vai ocupar uma função social do tradutor, né, que tem esse nome lindo aqui no livro de O Dono das Palavras, né, como ele fica batizado por essa função, que era uma função que não existia, né, dentro, né, da hierarquia xinguana ali. Ele vai criar um caminho, ele vai virar uma figura muito singular e que vai ser muito relevante, inclusive, por toda a costura política da fundação do Parque do Xingu, né, todas as articulações necessárias para isso. Então, realmente é uma vida muito singular, né, muito especial que ele trilhou e que vocês são herdeiros também, né, Yamaluí? Exatamente o que você falou. Então, Narro, quando ele começou a falar português, né, então ele virou importante para as tribos, né, 16 tribos que estão no Xingu. E o branco valorizou muito ele. O Nilo Veloso, inclusive, ele, né, Nilo Veloso,
indicou ele para ele ser o cacique geral do Xingu. Então, ele se tornou, né, ele foi referência, né, dos brancos. Toda vez que chegava na aldeia, ele que recebia. Então, a única pessoa que falava, né? Mas tem companheiro que chamava Kulahi, que ele era também. Eles perderam os pais ao mesmo tempo, então eles começaram a andar nesses caminhos. Mas, de repente, o branco chegou e deram valor e deram poder para eles virarem os caciques, né? Meu avô não era cacique, né? Mas a família, sim. Então, quando ele morreu, como Rita falou, e uma cacique da aldeia falou, não, ele merece ser homenageado, é a festa Quarupi. Então, vamos fazer. E fizemos. Então, assim que foi, a indicação do branco. E Nahu não era só tradutor, né? Nahu era conhecedor da história, ele era cantor, ele era flautista. Tudo que nós temos de cultura, ele sabia de tudo. O cara é impressionante. Eu admiro até agora meu avô. Mas e a carreira dele que estou levando, né? Cantor, e ainda vou chegar para ser flautista. Então, minha tia me falou que se virar flautista, você vira Nahu mesmo. Tá? Ele teve um ritual do Javari também para ele, né? Porque ele era cantor, de fato, né? A palavra dele não estava só a serviço dos brancos e dessa articulação com os indígenas ali do Xingu, mas dentro da própria cultura, né? Como Yamaluí conta, né? Então ele foi homenageado. Isso seria mais natural, de alguma forma, né, no Javari, que era um lugar onde ele tinha um destaque como sabedor dos cantos, né? Isso mesmo. Quando o cantor morre, cantor da festa Javari, obrigação da família é homenagear ele, diferente do Quarupi. E vocês deram risada da história do Yamaluí contando a dificuldade dele financeira e depois ainda tinha que pagar R$ 50 para a senhora que foi contar a história do avô dele, mas isso não é uma coisa excepcional no mundo indígena, viu, gente? Tudo se paga. O dinheiro entra depois como uma moeda universalizante ali de troca, mas isso faz parte da cultura, né? Então, quando você quer aprender um canto, quando você quer aprender uma história, ou quando você recebe uma cura de um pajé, tudo isso se paga, né? É que antes se pagava com panela, talvez, com arco preto, com objetos de valor dentro da economia xinguana, e agora, muitas vezes, se usa o dinheiro, até porque, como o testemunho do Yamaluí, dentro do próprio mundo xinguano, você já precisa de dinheiro para circular, você precisa de gasolina para se deslocar, você precisa comprar uma passagem, você precisa... Então, isso faz parte do sistema de transmissão de conhecimento, isso é uma coisa absolutamente natural, né, Yamaluí? Nossa, você é cuicuro já. Xinguana. Ela já falou tudo. Muito bom, parabéns. Então, é exatamente o que a Rita falou, né? Tudo se paga, as coisas, né? E o canto que eu estou aprendendo com meu tio e com meu primo também. Antes de meu avô partir para o céu, ele falou para o meu primo, se alguém interessar de cantar, você deixa de graça para eles, né? Não cobre. Então, estou aprendendo com meu primo de graça, assim, porque deixou para a família a herança que ele deixou para nós. Então, flautista que vai ficar caro, né, Yamaluí? Flautista muito caro, mas está dentro da família também, mas eu vou pagar menos do que normal. Vai vender uns livros. Então, é isso, tá? Então, o livro está aqui, que conta a história do Xingu, a história do Nahu igual a história do Brasil.
história do Brasil sempre começa com a história que fala o povo xinguano. Não, desculpa. A história do Brasil sempre começa com os povos indígenas do Brasil. Mesma coisa no Xingu. Quando você conta a história do Xingu, começa pelo narro. Então, depois vem outros líderes que estiveram na época dele. Então, eu contei a história do vovô, a história do vovôs, que eu falo, inclui as pessoas que estavam com ele. Eu estou tentando mostrar para mais novos, novas gerações que estão aí, estão estudando na faculdade. Então, eles têm que valorizar o nosso território, que eles que lutaram para nós, e nós que vamos manter agora. Então, eu tento levar essa força para dentro do Xingu e fora do Xingu também, para todo mundo saberem, conhecerem a história dele e conhecer a história do Xingu, como foi a construção do nosso território. Isso não foi fácil, não, para eles, Yamaluí, eu fiquei imaginando a sua frustração ao assistir o filme do Xingu. Yamaluí conta isso no prólogo do livro dele, porque a sensação que me dá, às vezes, é que, quando a gente conta uma história, mas, obviamente, a gente omite coisas, ficam partes de fora e tal, parece que aquelas partes que ficaram de fora ficam mais esquecidas ainda que se a história não tivesse nem sido contada, porque, de alguma forma, aquilo fica um documento, fica uma referência da história da criação do parque, sem o narro, no caso. E é muito bonito, e com isso eu queria que a gente, então, falasse um pouco mais de você. É muito bonito esse movimento que você faz, com essa, talvez, essa ferida, de ver o narro omitido, fazer esse movimento. Então, eu vou dar um jeito e eu vou contar essa história que não foi contada. Eu vou resgatar esse personagem do meu avô e vou deixar registrada a história dele. Então, de alguma forma, faz você um outro dono das palavras. E Yamaluí também é um grande tradutor, ele é um colaborador de vários linguistas, antropólogos também, que trabalham ali no Xingu, como a Bruna Franqueto, nos projetos, Yamaluí e o irmão dele também. Então, meu irmão chama Mutuá, ele fez mestrado na UFRJ do Rio de Janeiro, que ele é antropólogo e linguista. Então, eu sou quase narro também, eu faço um monte de coisa. Eu sou tradutor, eu sou tradutor e transcrevo. Eu sou pesquisador indígena, agora eu sou escritor e bolsista de Instituto Moreira Salles também. Tá? Então, renovei agora o meu contrato com o Instituto do IMS. Então, eu vou seguir. Eu trabalhei com antropólogo e linguista, que é a Bruna Franqueto e Carlos Fausto, da UFRJ. Então, eu trabalhei muito para eles, assim, eu me viciei de pesquisas. E agora estou aqui, a minha obra já está aqui. Então, eu vou continuar fazendo, e próximo o meu livro vai ser infantil. Tá? A história é uma historinha muito bonitinha que nós temos. O futuro livro será chamado de Vingança de Tracajazinhos. Tá, isso vai ser. Atenção, próximo. Todavia, Baião, atenção, Mel. É isso mesmo. Então, é tudo isso que eu faço, Além de bolsista, escritor, culturalmente eu sou cantor, eu sou artesão também. E eu faço um monte de coisa,
e artesanato. Eu faço pescaria de flecha, de anzol, no mergulho também, muita coisa. E só falta uma coisa que eu tenho que fazer, e é virar flautista de Jacuí. Aí sim, eu vou chegar no nível do meu avô. Esse é o meu sonho. Mas o Narro talvez não imaginasse você publicando o livro Yamaluí. Então, você também já fez deu o seu passo além também. Acho que ele estaria muito orgulhoso, né, do seu... Pois é, hoje eu acho que ele ia levar uma surpresa, né? Que eu era um neto que ele não acreditava, né? Que ele me olhava assim e falava para mim, quando eu perguntava para ele os cantos, né, que eu aprendia com ele, ele me olhava: será que você vai ter coragem de cantar? Eu falava: não sei, mas eu quero aprender. Mas mesmo assim eu prosseguia de meu estudo de cantos, e hoje eu faço muito canto, faço cantoria na aldeia. Eu acho que o Narro, né, está me assistindo, talvez ele está sentindo o que eu estou falando dele. Que é difícil falar dele, né, que me emociona muito. Queria colocar vocês na conversa. Tem umas... Eu esqueci de falar no começo, gente, e vão descontar do meu cachê aqui. Tem duas monitoras da feira que estão com umas pranchetas. A ideia era que as perguntas viessem por escrito. Então, não? Será que a gente, então, faz sem ser por escrito? Não, elas estão ali, claro que elas estão ali. Então, elas vão circular, essas pranchetas. Se vocês puderem colocar as perguntas por escrito, acho que é uma oportunidade de vocês fazerem as suas perguntas para o Yamaluí, que está aqui hoje, que veio do Xingu especialmente para conversar com vocês aqui na Feira do Livro. Eu queria avisar também que a esposa dele trouxe artesanato do Xingu. Eles estão expondo, acho que lá na própria Todavia, né, Flávio? Então, eles trouxeram algumas coisas. É muito especial quando vem direto ali das mãos dos artesãos. Depois, se vocês quiserem passar lá. Eu estou enrolando um pouquinho também para dar tempo de vocês escreverem as perguntas. Eu tenho uma coisa a pedir para vocês, né? Vou pedir uma ajuda para vocês. Quem está aqui pode divulgar o que eu estou procurando mesmo. Essa coisa de... O osso do Coronel Fawcett, né? O sumiço do Coronel Fawcett. Aí depois o povo Kalapalo foi, né, acusado de matar Fawcett. Aí Orlando lá pressionou bastante o povo lá e ameaçou. Então o povo Kalapalo começou a desenterrar o chefe, o cacique, tinha falecido recentemente. Então desenterraram o osso dele e levaram aonde o Fawcett foi visto a última vez, só para enganar Orlando e para ele de incomodar. Então, esse osso é dado por Orlando como se fosse o osso do coronel. Aí, assim, Orlando parou de incomodar o povo. Então, a minha luta agora é trazer de volta esse osso do cacique. O cacique faleceu, era para homenagear com a festa Quarupi, mas não foi. Foi desenterrado e levado para Orlando. Então, não sei se algum de vocês, né? Peço para todo mundo que estão aqui na plenária divulgar esse meu trabalho. Aonde está o osso? O osso está aqui em São Paulo, não sei se está no USP, não sei, né? Eu estou procurando. Agora, a minha luta, recuperar osso e levar para o Xingu, e vai ser festa Quarupi, do cacique. Então, é isso que eu quero pedir para vocês.
E me ajudem, por favor. Chegaram algumas perguntas para você, Yamaluí. Tá. Então, a primeira pergunta é: o que dizem os cantos? Talvez o canto, não sei, o canto de abertura que ele fez? Seria isso a pergunta? São muitos cantos, hein? Que eu estou aprendendo, que dizem? né? Como é que é? O canto que você fez, o que ele diz, o que ele conta? Então, esse canto é canto de uma onça preta. E a onça preta, toda vez que vai para a guerra, ele reza com essa reza. Isso, esse canto que está protegendo para a flecha não alcançar em você. Por isso que eu cantei aqui para a plenária. Então, cantei para todo mundo que estão aqui. E para a nossa saúde ser forte, e para não ser atingido de doenças. Tá? Por isso que eu canto aqui. E aqui chegou uma pergunta de alguém que conhece lá a tua aldeia, eu acho, Yamaluí, porque pediu para você contar do Jacalo, que está querendo saber se é seu tio ou seu pai. Então, Jacalo é o único filho, homem, do Narro, é meu tio. Primeiro filho foi Jacalo, depois minha tia, depois minha mãe. São 3 filhos do Narro. Então, o Jacalo está lá, está vivo, ele tem 79 anos. Ele já é idoso, né? Ele, às vezes, ele está doente, às vezes está bem, né? Desse jeito. Então, ele é meu tio. Então, ele que me ajudou a contar a história do meu avô. Vou te fazer mais uma pergunta eu também, Yamaluí. Conta um pouco porque dentro do livro tem uma série de imagens também, né? Tem umas. Eu peguei o livro errado. Eu queria que você contasse como foi o processo de pesquisa dessas imagens, Yamaluí. Tem uma série de imagens históricas aqui, do Narro em diferentes situações e outros companheiros daquele momento. Então, assim que eu terminei de escrever a história dele, então eu comecei a procurar a foto do meu avô. Muitas pessoas me falavam que a foto do meu avô estava no Museu de Goiânia, Museu Antropológico de Goiânia, e no IGPA, Instituto alguma coisa. Não... Tá. Então, meu tio me falou que o fotógrafo, né, o Jéssico Puticama e Adrian Cowell, esteve com meu avô. Então, eu fui procurar. Aí, dessa vez, quem me apoiou a minha viagem é o antropólogo Carlos Fausto. Então, eu fiz orçamento, tudo para ele, e ele me mandou dinheiro para viajar para lá. Então, quando a pandemia estava indo, né? Mas, mesmo assim, eu encarei essa pandemia, que estava muito perigosa para nós, mesmo assim, eu cheguei lá. Então, eu fui no EVG, Museu Antropológico do EVG. A pessoa me recebeu lá, foi muito bom. Aí falaram que tem lugar de acervo. Primeiro foto que eu abri é a foto do meu avô. Foto do meu avô descendo na escada, junto com o presidente da República, Arthur Costa e Silva. Onde meu avô, na descrição, o nome dele é Camaiurá, não tem nada a ver com o povo Camaiurá, ele é o Cuicuro. Eu falei, pessoal, lá, aqui está tudo errado. Esse aqui é meu avô Narro, é Cuicuro. O outro lado é Sariruá, de Aulapiti. Aí, assim, conseguimos tudo que estava errado e conseguimos corrigir.
Então, depois eu fui no IGPA, lá encontrei foto do meu avô. Isso que está na capa. Essa foto é maravilhosa. Inclusive, ele está com um colar de chefe aí, né? De garra de colar onça. de chefe, garra de onça. E, então, o chefe pode usar também colar de garra de onça e o cantor. É incrível como essas histórias ainda não foram contadas e o quanto elas ainda precisam ser revistas, né? É muito bonito no livro do Iamaluí, que ele vai contando do Narro, mas ele faz questão de citar o nome de cada companheiro de jornada, enfim, de cada pessoa que foi cruzando, onde estava, quando ele chega em Cuiabá, na casa do índio, quem que estava, quem que foi com ele, quem subiu no caminhão. Então, vão aparecendo muitos nomes dos, né, personagens xinguanos que estavam ali naquela história. E muitas vezes, os personagens indígenas, nas histórias oficiais, acabam sendo meros coadjuvantes das histórias dos brancos, né? Então, é uma revanche histórica importante e contada com esse laço afetivo de um neto, né, que tem uma profunda admiração pelo seu avô, mas que vai reunindo fragmentos dessa história e recompondo a trajetória. Então, é muito bonito ver que eu acho que a iniciativa do Iamaluí é muito única ainda, é muito singular, mas tem outras coisas acontecendo nesse sentido, né, de trazer à luz esses personagens indígenas e contar essas histórias, corrigir esses arquivos, corrigir as legendas das fotos, né, porque os arquivos, muitas vezes, vocês não têm acesso, né, Iamaluí tem que ir lá e tem que encontrar um outro protocolo de consulta, refazer os metadados e saber, porque, muitas vezes, nesses acervos também tem justamente indígena, às vezes até da etnia errada, e o nome dos brancos que estão ali. Mas quem é aquele indígena que está na fotografia, né? Pois é, isso que eu vi muito, né? Muito erros, né? Os museus têm que chamar os povos, né? Cada etnia para corrigir lá. Isso que eu pedi. Aí, durante nesse trabalho, eu conheci o Guilherme, né? O Guilherme Freita, um jornalista do IMS. Então, ele foi atrás de mim, porque eu tinha levado as fotos dos povos Cuicuro para a aldeia, porque o Guilherme estava fazendo pesquisa dos fotos antigos do povo xinguano para fazer exposição. Então, ele foi lá na minha aldeia, me consultou e me convidou para trabalhar com ele. Aí, assim, o Instituto Moreira Salles reconheceu meu trabalho. E depois, né, fizeram um edital para pesquisadores indígenas e me selecionaram, trabalhei para eles. Então, o Instituto tem quase 500 fotos, né, que eles receberam de fotógrafo de Vilas Boas, de Henri Balot, né? Henri Balot foi fotógrafo do Vilas Boas. Então, eles me deram 500 fotos para reconhecer. Aí, graças ao meu tio Jacalo, reconheceu até metade das pessoas que estão na foto. E já está pronto. E agora renovamos uma bolsa para continuarmos a descrição, contar a história de cada pessoa que estão nas fotos. Então, esse é o meu trabalho e a minha pesquisa continua. O Guilherme, ele perguntou aqui, ele pediu para você comentar a reação da sua família quando você disse que ia escrever essa biografia do seu avô. O que eles acharam? Então, o sonho da família é contar a história do meu avô. O sonho, era o sonho. Meu tio falava muitas vezes. Aí, depois que eu escrevi, depois que eu terminei de escrever a história do meu avô, eu dei para os filhos da minha tia, para os meus irmãos, para filho do meu tio, Jacalos.
Eles começaram a ler, e no meio da história, a história do Nahu é muito emocionante. Eu chorei não sei quantas vezes durante a minha pesquisa. Fiquei com dó dele, muito, muito. Eu convivi muito com meu avô, por isso que eu sei a história dele. A reação foi uma alegria e muita emoção. Ficamos emocionados. Então foi essa, né? Não foi triste, não foi. A reação foi emocionante. É um sonho da família. E agora está aqui. Yamaluí, depois de você ter feito essa caminhada de conhecer as palavras do seu avô e também de conhecer as palavras dos brancos, qual o conselho que você daria para um jovem indígena que está começando a universidade e enfrentando os desafios de viver fora da sua comunidade? Então, o livro eu escrevi para os jovens que estão caminhando na universidade, para eles conhecerem a história do meu avô, a história do Xingu, para eles começarem a respeitar o Xingu. Esse é o meu objetivo, respeitar o nosso território, para nós lutarmos todos juntos, como eles lutaram. Isso que eu espero para mais jovens fazerem daqui para frente. O dono das palavras, ele, toda vez que a pessoa queria falar com branco, chamava ele para traduzir a fala do chefe para o branco. Aí eles chamavam ele de o nosso tradutor, com uma forma de, a gente fala, dono da nossa fala, dono das palavras. Aí virou. Então, é isso, né, que eu peço para os acadêmicos xinguanos, né, conhecerem e respeitarem e lutarem como eles lutaram, defender a nossa causa, do nosso território. Mais uma pergunta aqui. O que você sente que o povo indígena não precisa mais ouvir? O que você sente que o que você sente que o povo não indígena mais precisa ouvir? Então, não sei, eu vou falar assim, mesmo assim. Acho que isso é eu que fico sempre pensando o que eles não precisam mais ouvir, gente, mas o que a gente precisa ouvir? Então, o índio precisa que os brancos ouçam a nossa história, respeitem a nossa história. Essa é a minha intenção de escrever livro. Tá? Muito branco não está respeitando a nossa cultura, nosso território, nossos rios, né? O mato está acabando, rio está secando. Então, o branco precisa aprender com a gente. O branco tem que ser ensinado para os índios. Índio tem que ensinar os brancos. O branco, na cabeça dele, não tem preservação. Essa palavra eu falo mais para os parlamentares que estão lá em Brasília. Na cabeça deles, só pensa em dinheiro. Não pensam em futuro dos filhos, novas gerações que estão vindo. Então, desculpe, Yamaluí, ele te pede para falar aqui também sobre a relação do seu povo com a terra, o tempo e os espíritos. Então, nós, povos indígenas,
Sabemos que rio tem o dono. Sabemos que cada árvore tem um dono. Tem espírito. E nós aprendemos com o espírito. E nós depende também do espírito. Espírito do rio, espírito do peixe, espírito da mata. Então, relacionamos com esses espíritos. Copaíba, uma árvore copaíba, que a gente respeita muito, que ele tem o dono poderoso. Então, cada árvore que a gente corta, que a gente sabe que podemos cortar, que não podemos cortar a árvore. Então, a nossa relação com o espírito e essa. As músicas, o índio não fez o canto. Quem fez o canto? Os espíritos. Peixe, onça, os animais e os peixes e outros os seres. Então, por isso que nós, povos indígenas, respeitamos a natureza, a fauna e a flora. Então, é isso. O que traz a gente de novo para esse título, né? O dono das palavras. Tudo no Xingu tem dono. E traz a gente de volta para a questão do pagamento também, né? Tudo tem dono, né? Um caminho tem dono, a copaíba, né? O dono dos remédios, o canto tem dono. Então, tem uma política de cuidado muito profundo com cada coisa, né? E isso tudo é muito imbricado. A gente, às vezes, pode pensar, então tudo é de todo mundo, numa aldeia indígena, na roça. Não, ao contrário, tudo tem dono, o que não anula o sentido de cooperação em torno das coisas, mas tem uma reverência, né? Tem uma hierarquia, tem uma ordem, um jeito de fazer as coisas, né, Yamaluí? É isso mesmo. Então, essa é a nossa relação com a natureza. Tudo tem dono. E algumas vezes, né, eu fiquei ouvindo que a pedra não tem dono para os brancos, né, no conhecimento branco. Para nós tem dono. Cada coisa, que existe na Terra tem um dono. Por isso que quando o árvore não tem dono, ele seca. Quando o rio não tem dono, seca também. Então, tudo que o nosso conhecimento tem um dono. Yamaluí, você acha que os irmãos Vilas Boas deixaram um legado positivo ou negativo para os povos do Xingu? Pô, essa pergunta é difícil falar por mal dos Vilas Boas, né? É bom, né? Não sei como é que eu posso responder essa pergunta, mas eu posso dizer que lutaram muito para nós e na demarcação do território do Xingu eles conseguiram. A gente agradece muito, mas algumas vezes alguns pontos que eles fizeram não foi bom para nós, mas sempre agradecemos Vilas Boas, né? Que eu dificilmente falar a história dos Vilas Boas, né? Sempre agradecemos, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que não fizeram bem também. Quer contar um pouco? Não. Então, os Vilas Boas, né? Brigaram, não trataram bem os povos xinguanos, né? E ao mesmo tempo que fizeram coisas boas para nós. E eu posso responder essa pergunta desse jeito. Tá.
E aí tem uma pergunta que eu acho que a gente pode entrar nessa questão ambiental do Xingu, né? O Guilhermo também pediu para você comentar qual é a situação do garimpo no Xingu, né? E aí eu acho que a gente pode até expandir para as outras questões, né? Eu vi recentemente o filme do Kamikia, não sei se você assistiu, o Terra Doente, que também denuncia muito a questão dos agrotóxicos, né? Mais que eles estão ali na beirada, mas, enfim, tem a contaminação dos rios, todo esse processo de análise das águas que alguns povos fizeram recentemente, enfim, toda a questão da soja que vai espremendo ali o território e os bichos, né? Como é que está um pouco Yamaluí as questões ambientais lá dentro? Então, no momento que estamos passando uma situação muito preocupante, que é a barragem que está no rio Culuene, e o Fiocruz, né? A equipe do Fiocruz foram lá fazer uma pesquisa e descobriram que alguns PGs estão contaminados. Está no rio Xingu. Isso é muito preocupante para nós, e as fazendas estão aproximando do nosso território, e aproximando na beira do rio. Quando chove, o veneno que eles jogam na soja, e essa chuva leva para o rio. Isso é muito preocupante para nós, muito. O outro também preocupante é a venda de madeira ilegal. Alguns indígenas estão fazendo isso, né? Está vendendo madeira, e com os madeireiros, né? Madeireiro roubando nossas árvores, estão desmatando. Então, isso que está acontecendo muito, muito. E recentemente tiveram aquelas queimadas terríveis, né? Yamaluí, que vocês até organizaram umas brigadas dentro do território. Então, agora nós temos as brigadistas no nosso território. Os indígenas mesmo é capacitado para trabalhar para nós. Então, o clima, né? O clima está esquentando demais. O tempo está tudo equilibrado. Não está mais como normal, como era antes. E esse ano o frio chegou mais cedo. Não era para chegar lá no Xingu. E isso eu senti estranho, né? A mudança climática. O frio chega sempre no mês de julho, mas chegou bem antes. Tá fazendo um pouco frio no Xingu. E rio tá secando mais rápido. O rio que era fundo e agora está raso. E os peixes eram grandes, o tamanho grande, agora está diminuindo o tamanho. Eu pesco desde criança com meu pai, eu vejo, né? Por isso que o tamanho diminuindo. Menos quantidade também? Não. A quantidade tem ainda. O tamanho que eu estou falando. O tamanho dos peixes, né? Antigamente era grande, agora está médio já. Tá. Voltando a falar do Vilas Boas, na polêmica do osso do Coronel Fawcett, Vilas Boas pagou o povo calapalo com miçanga. Isso foi triste para mim. Pagou para o Narro um pacote de miçanga, e ele agradeceu. Ele não sabia, né? Então, por todos os serviços prestados de tradutor? Uma volta de miçanga foi para cada um, para entregar o osso falso do Coronel Fawcett. Então, vamos seguir. O Luiz Rodrigues, ele pediu para você contar um pouco mais da sua relação com seu avô, e
o que ele te ensinou. Quantos anos você tinha, Yamaluí, quando seu avô faleceu? Então, meu avô faleceu quando eu tinha 35 anos. Eu não sei muito bem nessa fase mesmo. Então, meu avô, a minha relação com meu avô foi muito bom, assim, ele foi como meu pai mesmo, tá? E minha mãe sempre me conta que quando eu nasci, quando meu avô estava na outra aldeia, estava colhendo fruta de pequi. Quando ele chegou à tarde, a minha família foi avisar ele quando estava chegando na aldeia. Ele recebeu notícia que eu nasci. Aí, quando ele ficou sabendo, ele vem gritando de alegria que eu nasci. Ele foi gritando, aí chegou. Isso que a minha mãe sempre me conta. Isso me emociona muito. Tá? Eu convivi com meu avô. A gente morava numa casa tudo junto. A minha rede, a gente dorme na rede. Minha rede ficava em cima da minha avó. Então, todo dia, ele me contava a história. Os cantos, né? Assim, eu crescendo, aprendendo. Até eu virar adulto, virei historiador. Então, meu avô me levava para pescar. Eu pescava na lagoa. A gente saía madrugada, 4 horas à madrugada. A gente ia na lagoa pegar tucunaré. A gente almoçava lá mesmo com meu avô. E ele me levava para cortar a lenha para ele. Ele me pedia também. Então, nesse tempo, eu convivi com meu avô, aprendendo as coisas, né, que ele tem, o conhecimento que ele tinha, passou tudo para mim. Então, isso foi muito bom. Até agora está na minha memória, né, que nunca esqueço ele. E agora, com esse livro aqui, que o meu avô voltou para mim. Com esse livro. Isso aqui não é papel. Essa não é papel para mim. Esse aqui meu avô voltou vivo. Tem uma parte linda do livro, Yamaluí, que você conta que depois a família cresceu, né? E aí os seus avós se mudaram, não sei se para a casa do Jacalo, para a casa do seu tio, que era próxima. E aí, que quando você brigava com seus irmãos, você pegava a sua rede e ia lá atrás dos seus avós, e aí amarrava a tua rede lá e passava uns dias dormindo lá. E depois que a briga acalmava, você voltava para a casa da tua mãe. Mas não sei se era só por causa da briga com seus irmãos, agora te ouvindo, ou se era porque você sentia a falta ali dos seus avós e queria escutar as histórias. Pois é, essa história de coisa de criança, né? Nós somos 5 irmãos, os homens, né? Quando a gente era criança, a gente brigava muito, né? Minha mãe falou que eu que era mais bagunceiro da família. A gente brigava, aí minha mãe brigava comigo e meu pai. Às vezes eu pegava minha rede e morava com meu avô. Então, assim, apesar que não foi, em vez de minha mãe me mandar morar com meu avô, e depois da briga que eu ia, né? Então, eu ficava com meu avô. Depois passava alguns dias com ele e voltava. Depois eu voltava de novo, morar com ele. Então, quem me perguntou isso, está tudo detalhado aqui. Mais alguma pergunta da audiência? Yamaluí, será que você quer brindar a gente com mais um canto? Opa, aí canto é comigo mesmo, tá?
Eu vou cantar mais a outra música desse que eu cantei. Esse canto de Onça Preta. Tem 16 cantos. Tá? Eu aprendi muito canto de Tauarauanã, canto de Jauari, canto de beija-flor, canto de papagaio. Aqui na cabeça está cheio de muita memória. Tá. Vamos lá. Yamurutua, Yamurutua, Haire, Yamurutua, Yamurutua, Haire, Yamurutua, Yamurutua, Haire. Vinu vinu ka uka vinu vinu kari jara jawarun aire yamuruto wa aire uka vinu vinu ka uka vinu vinu kari jara jawarun aire yamuruto wa E esse conta o quê, Yamaluí? Esse conta o quê, esse canto? Então, essa é a continuação do canto do Onça Preta. Por isso que fala de Yawaru, que significa tupi, onça preta. Yawaru não, os onças pretas, né, que estão falando, para não atingido pelas flechas do adversário e as doenças. Então, por isso que eu cantei para todo mundo aqui, para sair daqui com saúde e com alegria. Obrigado. Muito obrigado. Vai ter autógrafo, Yamaluí? Vocês querem que avise alguma? Tem o livro no estande da Todavia, e eu acho que Yamaluí vai para lá. O autógrafo é aqui na Travessa. Tá. Então, convido vocês, quem tiver vontade, quem tiver desejo, de comprar o livro do Yamaluí, ele vai autografar aqui na Livraria da Travessa, mas depois passem no estande da Todavia para ver os artesanatos. E foi uma alegria estar com vocês e estar com o Yamaluí aqui nessa mesa. Obrigada, Feira do Livro, pelo convite. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano,
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.